Tá bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para Colossenses. Estamos no capítulo 3. Vamos fazer a leitura, irmãos, do versículo 12 até o versículo 14. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E o versículo 12 ao versículo 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é tão viva, Senhor, e eficaz. Obrigado porque é através dela que o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque lemos nela muitas coisas que diz respeito às nossas vidas, ao nosso andar aqui neste mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ajuda nesse caminhar, neste mundo perverso. Fala aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, molda as nossas vidas e também, Senhor, perdoa os nossos pecados, pois nós Te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, irmãos, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo em Colossenses. Nós, no último estudo, vimos essas palavras, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, nós, no último estudo, falamos disso. Falamos, tem sim eleito, né? Tivemos a compreensão do que é essa eleição. Santos, também vimos que é santos e amados. Nós até terminamos colocando uma certa... Não que aqui não esteja assim na ordem, né? Porque aqui ele tem um propósito quando ele coloca nessa ordem. Mas nós vimos lá em Tessalonicenses a ordem que ele coloca. E foi nisso que nós terminamos. Os irmãos podem olhar para lá, para 2 Tessalonicenses 2:13, onde ele colocou assim a ordem, né? Como se vendo de forma, se a gente pudesse assim dizer, cronológica, né? 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Aí ele diz, irmãos amados pelo Senhor. Então, a primeira coisa é o amor de Deus. E nós vimos, comparando o versículo, né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia... Por que ele foi rico em misericórdia? Por causa do grande amor com que nos amou. Então, parte ali do seu amor. Então, porque ele nos amou de forma tal que ele foi assim misericordioso para conosco. E aí a gente sabe que foi em amor que ele nos elegeu, né? Ele nos elegeu. Então, tem o amor de Deus e por causa do seu amor salvífico, ele elegeu um povo para si. Então, aqui... irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Então veja, você vê, amados, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, você vê isso assim como se fosse, se a gente pudesse dizer, uma ordem cronológica. Primeiro, o amor de Deus, porque Ele amou, Ele elegeu
elegeu, né? Ele elegeu. Para o quê? Ele elegeu para a salvação, né? E nós estamos vendo aqui a salvação como um todo. Salvação da penalidade, salvação do poder, salvação da presença. Então, a salvação como um todo, né? Agora, é claro que no tempo, o que aconteceu? A santificação do Espírito, que foi aquele trabalho da regeneração que ele fez. Ou seja, quando Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está ali a santificação, essa que nós vimos como santificação posicional. Tá bem? E agora, né, dando continuidade aí, no versículo 12, Colossenses 3, 12, ele diz, revestivos, como quem? Como pessoas que são eleitas por Deus, como santos, que vocês são chamados santos, vocês foram separados de lá para cá, vocês são amados. Então, você tem que se revestir, você tem que se vestir como tal. Você não diz que é um eleito de Deus, que é santo, que é um amado de Deus, então faça jus a isto. Porque não adianta você dizer que é um crente, que é um eleito por Deus e vive uma vida assim que não é digna do Evangelho. Não é digna do Evangelho. Por isso que nesta passagem ele falou lá no versículo 8, aí o 3:8, ele diz, despojai-vos igualmente de tudo isso. E quando ele fala despojai-vos, ele está falando com crente. Essa carta aqui não é para incrédulo, essa carta é para crente. Então, se ele está dizendo despojai-vos, é porque tem essas coisas ainda em nós. Não vá pensar que quando você foi regenerado, isso tudo foi colocado fora. Não, não. Eu fui regenerado no meu homem interior. Mas eu carrego esse homem exterior, eu carrego esta carne. E aí o Paulo diz que aqui habita o pecado. Quando eu fui regenerado, eu não sofri uma amnésia. Eu sei do que eu gostava lá no mundo. Eu sei das coisas que me davam prazer. A minha carne sabe disso. E a minha carne tem desejo por aquelas coisas. Note bem, a minha carne. Porque o que acontece é que às vezes o crente, ele pensa assim, a minha carne está desejando tal coisa. Aí ele já pensa, eita, então se calhar eu não sou crente. Então Paulo não era. Porque Paulo diz o quê? Eu esmurro a minha carne. Por que ele esmurrava a carne dele? Isso é para demonstrar o quê? Que ele não dava para a sua carne o que ela queria. Então Paulo, depois de convertido, a sua carne queria o pecado? Sim, irmãos, o pecado habita aqui. Agora, você que temos esse homem interior, né? O homem interior com a luta com esse homem exterior, o que tem dentro de nós é uma guerra do homem espiritual com esse homem carnal. Tá? Ali o Espírito luta contra a carne. Ele diz, se você vai fazer a vontade da carne, vai caminhar para a morte. Mas se do Espírito, e ele diz, mortificardes. Ou seja, agora tem lá, né, o Espírito Santo que se entristece quando você comete o pecado. E aí você vai reverter isso, pedindo perdão ao Senhor. E quando esse desejo vem, você vai mortificar, ou seja, não dar aquilo que a sua carne quer. Então, tem que despojar. E ele diz, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar, mentir, tudo isso. Isso é falado para crente. Sim, então eu tenho que me despedir, eu tenho que me revestir como? Eu já tirei essa roupa, mas eu não posso ficar nu, eu tenho que colocar outra roupa. Qual é a outra roupa que você vai colocar? Ora, você vai se revestir como um eleito de Deus, como um santo, como um amado de Deus. Aí a pergunta, e como é que é? Não é? E como é que é essa vestimenta do eleito de Deus? Como é que é essa vestimenta do santo de Deus, do amado de Deus? Agora ele vai dizer que tipo de vestimenta é essa. Note que ele fala, e quando ele fala de revestir, automaticamente, se a gente pensa de forma literal, a gente pensa numa roupa.
Então eu vou colocar uma camisa, vou colocar uma calça, a mulher vai colocar a sua roupa normal, mas você vai se vestir. E aqui ele está dizendo do que se vestir. Ele coloca aqui de ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos de misericórdia. Ou seja, aquele sentimento de uma pessoa que é misericordioso. O que é uma pessoa misericordiosa? É uma pessoa que não dá para a outra o que aquela pessoa merece. Ele vai ter misericórdia, né? Ternos afetos de misericórdia. O Senhor Jesus Cristo, ele deu um exemplo a respeito de misericórdia. Os irmãos sabem, quando Jesus Cristo falou a respeito daquele rei que chamou os seus servos, assim, aqueles que deviam para ele, né? Ele chamou cada um desses para prestarem conta, fazer os pagamentos. Aí chegou um homem lá, né? Não tenho, olha, não tenho. Ah, ele não tem? Ah, então isso aqui tem que ser preso. Ele sabia que ele ia ser preso e tudo, mas o que ele faz? Ele cai aos pés do seu Senhor, ele diz, olha, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Não é? Tenha paciência, tenha misericórdia. Sim, eu mereço ser jogado na prisão, porque ele estava devendo e a dívida dele não era pouca. A Bíblia diz que o Senhor disse, tipo assim, olha, ele seja vendido, ele vai para a prisão, né? Vendido a esposa, os filhos e tudo que tem para pagar a dívida. Então o homem devia muito, era uma dívida enorme. Mas aí, o que ele fez? O homem se humilhou, pediu misericórdia, olha, eu tudo te pagarei, tenha misericórdia, tudo te pagarei. Aí o homem disse, tá bom, vai, tu não deve nada, está perdoada a dívida. Já imaginou? Era uma dívida enorme, mas vai, ele vai embora. Só que quando ele vai descendo as escadas, ele encontra um homem que devia para ele. Interessante, ele devia muito para esse rei. A vida dele, a esposa, quanto é o valor de uma alma, né? A Bíblia diz que o valor de uma alma é caríssimo. Eita, então uma alma, imagine muitas, né? Aí, ele que devia a sua vida toda, chega lá no final e encontra um homem, vamos colocar aí, que devia para ele 100 euros. Então, o que é 100 euros em vista da grande dívida que ele tinha para com o rei? Nada! Eu estou colocando aqui para os irmãos verem a proporção da dívida de um e a dívida do outro. Aí ele chegou com o homem, pegou pelo colo, paga o que me deves. Aí, rapaz, olha, ser paciente, tudo te pagarei. Mais ou menos a mesma coisa que esse disse para o rei. Aí disse, que conversa é essa e tal? Pegou o homem, jogou mesmo para ser preso. O pessoal, servo lá daquele rei, viu isto e ficaram tristes. Porque eles acompanharam que esse homem passou e como seu senhor perdoou. Aí eles chegaram lá com o rei e disseram assim, olha, tu sabe aquele homem que tu perdoaste? Rapaz, ele teve coragem de descer lá, um homem lá que devia nada para ele. Imagine aí, 100 euros, o que ele devia, coisinha pouca. O homem também disse, ó, ser paciente, te pagarei, mas ele não quis saber, ele pegou e jogou o homem mesmo na prisão. É mesmo? Traga esse homem malvado para cá. Traga esse perverso. Aí trouxeram o homem e disse, olha, eu não te perdoei aquela dívida toda. Olha como ele diz, aquela dívida toda. Tu também não poderia fazer isso pelo teu, aquele que estava te devendo? Então agora tu vai ser lançado na prisão, tu só vai sair de lá quando pagar o último centavo. Aí Jesus Cristo vai dizer, é dessa forma aí que o Senhor Deus há de fazer, quando não se perdoa ou quando não é misericordioso. O que ele quer ensinar para nós? Ele quer ensinar o seguinte, que eu e você tínhamos uma dívida eterna com Deus. Por isso que o lago do fogo é eterno.
Porque o pecado é uma dívida para com Deus. Então, se não for Jesus, que é o Filho de Deus, o Eterno, morrendo para pagar o pecado, você mesmo tem que pagar esse pecado. E por isso o lago do fogo por toda a eternidade. Mas o que acontece? Um dia você e eu tivemos os nossos olhos abertos, né? Nos arrependemos e pedimos misericórdia, porque era direito de Deus jogar você e eu no lago do fogo. Era direito dele, mas nós mesmos nos arrependemos. Deus colocou em nós o arrependimento, a fé, nós pedimos perdão do Senhor, nos arrependemos. O que Deus fez? Nos perdoou aquela dívida toda. E agora, o que é que Ele quer? Ele quer que nós também sejamos misericordiosos para com outras pessoas. Então, se Deus teve misericórdia de mim, eu também tenho que ter misericórdia do meu irmão, do meu próximo. Então, esse é o ensinamento que ele está dizendo aqui, de ternos afetos de misericórdia. Ou seja, vocês que são eleitos de Deus, que são santos, que são amados, fiquem assim também. Você gostou de Deus ser misericordioso para contigo? Então seja misericordioso para com os outros, para com o próximo. Então revesti-vos disso, se revista disso, porque esse ternos afetos de misericórdia é uma vestimenta de quem? Do eleito de Deus, do santo de Deus, de um amado de Deus. Então, se você não sabia que tipo de vestimenta é essa, está aí uma vestimenta. O eleito de Deus, o santo de Deus, o amado de Deus, ele se veste com esses afetos de misericórdia. Ele também é misericordioso. Tá? Aí depois ele diz, de bondade. Ser bondoso, não maldoso, não malvado. A pessoa diz que é um eleito de Deus, é um santo de Deus, é um amado de Deus, mas é perverso, é mau. Isso não é compatível com o eleito, isso não é compatível com o santo, isso não é compatível com um amado de Deus. Ser malvado, perverso, fazer mesmo o mal. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz para a gente pagar o quê? A Bíblia nos ensina o quê? Pagar mal com mal? É isso? Mas interessante, às vezes um crente diz assim, olha, ele me fez o mal, eu também vou fazer o mal. É assim que fomos ensinados? Não. Ele diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Não seja vencidos pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, aqueles que são eleitos de Deus, santos de Deus, amados de Deus, eles têm que ser misericordiosos, vestir essa vestimenta de misericórdia, eles têm que ser bondoso, tá? E a outra, humildade. Humildade. Se conta de alguém, que numa igreja levantou e disse assim, olha, não tem ninguém aqui mais humilde do que eu. Quer dizer, era humilde? Não era humilde, Porque já estava se promovendo, a Bíblia diz, não seja a tua própria boca que vai te louvar, Então, humilde, mas a gente às vezes vê comportamento que não é compatível com o eleito de Deus. Ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa prepotente, ser uma pessoa orgulhosa, não. É vestimenta do eleito de Deus, do santo, ser uma pessoa humilde. É claro que lá no mundo é o quê? Lá no mundo a pessoa gritou com você e você dá um grito mais forte ainda, que é para as pessoas lhe respeitarem. Mas o que a Bíblia nos ensina? A palavra branda desvia o furor. Mas no mundo não. As pessoas gritam e você vai gritar mais. Não vai gritar. Não é? Mas ele ensina aqui humildade. E o que mais? Mansidão. Mansidão. A gente vê isso muito no Senhor Jesus Cristo. Mansidão. Até quando ele vai mesmo
por exemplo, Paulo, que estava perseguindo os cristãos, né? Jesus aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Já pensou? Um homem que estava metendo na prisão os filhos de Deus, gente amada por Jesus Cristo. Se fosse eu e você encontrando um homem no caminho dele, a gente ia passar logo a espada na cabeça dele. Mas Jesus não. Jesus para e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Já pensou? Vai com uma coisa dessa branda. Quem és tu, Senhor? É uma coisa que nós temos que aprender cada vez mais. É claro que eu vou dar para os irmãos aqui um outro lado. Tá bem? Porque se você só lê isso daqui e não vê outras partes das Escrituras, você vai ter, assim, a tendência de errar em algumas coisas. Veja que o que ele está colocando aqui é a vestimenta que você tem que vestir. Mas tem uma outra coisa, em situações diferentes, que nós devemos agir de uma certa forma que parece contrariar o que está aqui. Mas cada coisa no seu devido lugar. Via de regra, o que nós temos que nos comportar é assim: termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É assim que nós devemos nos portar. Mas existem situações, irmãos, e eu quero mostrar aqui, por exemplo, 1 aos Coríntios, os irmãos podem olhar, 1 aos Coríntios, o capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, estava acontecendo uma situação na igreja em Corinto, que era de um rapaz que estava dormindo com a sua madrasta, tá? Era uma coisa horrível? Era. Agora vamos colocar os irmãos lá na igreja. Imaginemos que eles, é claro que eles até então não tinham lido isso, né? Colossenses, né? Mas certamente foram ensinados pelo apóstolo Paulo, né? Foram ensinados. Então imaginemos, o pastor deles foi o apóstolo Paulo. Então, com certeza, o apóstolo Paulo ensinou para eles: olha, nós somos eleitos de Deus, vocês vão ter que se despir de coisas assim, despojar de coisas, maldade, essas coisas aqui, e vocês têm que se revestir como eleitos de Deus, como santos de Deus, como amados de Deus. De que forma? De termos afetos de misericórdia, com bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Agora está acontecendo uma coisa. Dentro da igreja tem um rapaz que está dormindo com a madrasta. E agora? A Bíblia diz que nós temos que nos portar como eleitos de Deus. E o Paulo passou por aqui, eu estou aqui deduzindo que o Paulo ensinou essa verdade também em Corinto, tá? Isso aqui foi escrito para os Colossenses, mas eu acredito que ele também ensinou isso lá. Agora os irmãos estão aqui diante de uma situação. Nós fomos assim, ensinados que temos que ser misericordiosos, temos que ser bondosos, humildes, mansos, longânimos. E aí tem um rapaz que está dormindo com a madrasta, e até agora todo mundo é manso, calmo, humilde, ninguém vai dizer nada, ninguém vai falar nada. Mas olha o que ele ensina aqui, 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 11. Olha o que ele ensina. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, opa, como é que eu tenho que me comportar, Paulo? Olha, irmãos, eu vos escrevo que não vos associei. Associar é andar com, ter comunhão com, tá? Com alguém que, dizendo-se irmão, ele está dizendo que é irmão, foi impuro,
avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Agora, quando é que o crente faz isso? Porque ele pega, olha lá Colossenses, não, eu tenho que me revestir como um eleito de Deus, como um homem santo, como um homem amado, de ternos, a fé de misericórdia, eu tenho que ter misericórdia dessa pessoa, mas presta bem atenção, não foi um pecado que ele fez e deixou, ele continua no pecado. Essa pessoa continua no pecado, ele estava continuando com a madrasta. Não é uma questão que o irmão ali pecou e ele está arrependido. Não, temos que ser misericordioso. Ele está arrependido. Mas esse cidadão está arrependido? Esse que está dormindo com a madrasta, ele está arrependido?